Vamos ver a passagem do começo. Daniel 2, 31, 42. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto, quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio, e o vento os levou. E não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho, também a sua interpretação diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E onde quer que habitem os filhos de homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro, e depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro, de oleiro, e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com o barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Então, aí, nesse final, sempre vemos essa questão de misturar o barro com o ferro como algo frágil, o barro, e o ferro algo forte, e que eles não se misturam. Mas não lembramos o que é o barro. Quem foi feito do barro? O homem. E o ferro? O que é que nos lembram? O que nos lembra? As máquinas. Então vamos ver mais adiante. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro, de oleiro, e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Em Daniel 2,41. Então, como eu falei, sempre fala, né? Que vai ser um reino dividido, porque a parte de barro, parte de ferro, e que uma parte será frágil, uma parte será forte, mas não notamos essa questão, que o barro o homem foi feito do barro, e o ferro, lembramos das máquinas. Então vamos mais adiante. Daniel 2,43. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Então, vejam aí que esse barro está indicando o homem,
a semente humana. E o que é a semente humana? O DNA. Eles vão querer misturar o barro com o ferro, ou seja, o homem com a máquina. E a semente humana, o DNA. Misturar Sião com semente humana, certo? Então vamos ver aqui a fala de alguns cientistas relacionados ao DNA e à nanotecnologia, que vai entrar no ser humano através de argumentos de cura, de remédios, e aí vai ser a oportunidade para entrar no corpo humano e mudar o DNA. Vejam aí o que diz dois cientistas. Assim sendo, o discurso científico acaba por cultivar expectativas que extrapolam o conhecimento e as capacidades até agora acumulados. O corpo poderia ser manipulado de forma a alcançar novas habilidades, a aumentar força e resistência física, dando origem, por exemplo, a uma nova horda de superatletas e supersoldados. Por outro lado, no embalo da cybercultura, os nanodispositivos permitiriam uma digitalização de nossas memórias, feitas por interfaces homem-máquina. Esta possibilidade leva à expectativa de uma existência sem corpo, imortal e virtual. Diante disso, a nanotecnologia possibilitaria um melhoramento do humano por meio de duas vertentes aparentemente paradoxais. Agiria para tornar o corpo perfeito ou para torná-lo obsoleto e desnecessário, segundo esses dois cientistas, Fickle e Scaram. Então, você vê aí a mistura aí, ó, homem-máquina. Aí o que a gente lembra de lá de Daniel? Barro, ferro. E a mudança da semente humana, ou seja, da sua origem, do seu DNA, que é divino. Vejam como eles vão alterar. Vejam aí mais ou menos, isso aí está em espanhol, mas dá para ter uma ideia do significado do que é a nanotecnologia, o que ela vai fazer no corpo, segundo os cientistas, segundo o que eles pregam, que é uma coisa boa, né? Que a nanotecnologia são partículas minúsculas, muito pequenas, menores que formigas, e que elas, né, a nanotecnologia, ela vai manipular a estrutura molecular. Olha aí, ela é 2 milhões de vezes menor do que a formiga. E na medicina ela vai entrar no seu organismo e vai destruir células que não que são estranhas ao corpo. E aí ele vai conseguir também, a nanotecnologia, curar o osso de forma que ele vai reestruturar, né, fazendo uma ligação dos ossos. Então vai manipular a estrutura molecular, e aí a gente vê como ela vai se misturar ao corpo, que para muitos vai ver isso aí como uma coisa boa, mas para a gente que já sabe dessa profecia, que vai misturar o barro e o ferro e vai mudar a semente humana, a gente já sabe que é uma coisa para alterar o corpo do ser humano e não ser mais algo divino. E fazendo super-humanos e fazendo com que a pessoa mude até
a questão do cérebro. Veja outros cientistas o que falam. É a primeira vez que robôs de DNA foram programados para realizar uma tarefa de classificação de carga, mas, mais importante que a tarefa em si, nós mostramos como essa tarefa aparentemente complexa e potencialmente muitas outras tarefas que os robôs de DNA podem ser programados para fazer usa bases muito simples e modulares, explicou Qian em e-mail ao Gizmodo. Esse é também o primeiro exemplo mostrando vários robôs de DNA realizando coletivamente a mesma tarefa. Então, robôs que vai interferir no DNA humano, ou seja, na semente humana. E aí está a referência, né, de onde foi tirado, o artigo de onde foi tirado. Então, já existem os transgênicos, né, em alimentos. Esses transgênicos, eles alteram os alimentos e já provocam muitos danos aos seres humanos, certo? E a gente sabe que tem no mundo todo esses transgênicos. E o ser humano cada vez mais sendo alterado, certo? Já pelos alimentos. E agora eles querem introduzir no corpo humano de forma que modifique o seu DNA. E aí são as referências para quem quiser comprovar o que foi dito aqui com relação às pesquisas científicas.